Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre: será que vale a pena ainda investir no Tesouro Direto? Tesouro Direto em alta, Tesouro Direto em baixa, ministro da Economia fala uma coisa, né? Presidente às vezes fala alguma coisa no mesmo sentido. Como é que funciona? Será que em todo esse contexto da nossa economia, investir no Tesouro Direto, será que ainda é um bom negócio? Então, hoje nesse vídeo eu vou falar algumas características do Tesouro Direto, mas no sentido de: será que vale a pena investir no Tesouro? Então é como se você chegasse para mim, me perguntasse, né? Eu já trabalhei no banco, já fui gerente de banco. Então é como se você chegasse para mim lá no banco e perguntasse: meu gerente, tem um investimento aqui, Tesouro, você acha que ele vale a pena? Então é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro e sou profissional de investimentos certificado pela Ambima. Gente, será que Tesouro Direto vale a pena? Será que Tesouro Direto não vale a pena? Será que às vezes é falta de conhecimento do investidor? As chances são que sim. Eu acredito que a gente tende, como ser humano, até dar opinião nas coisas sem necessariamente essa opinião ser uma opinião técnica, né? Então, esse livro aqui ele tem a cor bonita, né? Esse livro aqui não, esse livro ali ele tem a cor que não é bonita. Mas às vezes é uma opção, é uma opinião, aliás, pessoal. E hoje eu quero trazer para você elementos técnicos, porque quando a gente fala sobre dinheiro, o fator emocional ele é muito perigoso. Ele pode influenciar, na maioria das vezes, de forma negativa, tá bom? Então vamos para as nossas anotações. Isso vai ficar um materialzinho bem legal para você. Tesouro Direto ainda vale a pena? Será que existe motivo para investir no Tesouro Direto nesse ano? Lembrando sempre, gente, que tudo que eu falar aqui é um conteúdo educativo. Eu quero que você aprenda e você tenha esse conhecimento sobre finanças com você. Então não é indicação, não é recomendação de investimentos. Primeiro, gente, acho que é importante a gente falar. Eu sei que tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Mas o que será que é Tesouro Direto? Mas eu já invisto, eu sei o que é. Beleza, bacana. Mas tem gente, como o canal aqui é um canal para iniciantes, tem gente que ainda não sabe o que é Tesouro Direto. Então quero te pedir licença, né, digamos assim, para explicar para você. O Tesouro Direto, gente, ele é uma plataforma online e ele foi criado em uma parceria da Secretaria do Tesouro Nacional com a B3. O que é a Secretaria do Tesouro Nacional? Digamos assim, o nosso país tem um tesouro, que a gente pode chamar aqui de uma forma muito simples de Tesouro Nacional. Então o Tesouro Nacional, né, o Tesouro do Brasil, o Tesouro do nosso país, fez uma parceria com a B3. O que é a B3? B3 é a Bolsa de Valores. Então o Tesouro fez uma parceria com a Bolsa de Valores para que pessoas físicas, assim como eu, assim como você, possam comprar tesouro diretamente através da internet. Então antigamente esse cenário era diferente, você só podia investir em Tesouro Direto através dos bancos, e aí os bancos cobravam taxa para isso. Então hoje você tem uma vantagem, isso eu entendo que sim, é um ponto positivo. Você tem uma vantagem de poder acessar o portal do investidor. Eu vou colocar essa informação aqui para você, tá? Acessar o portal do investidor e comprar o Tesouro Direto diretamente. Então isso é uma vantagem para o governo, que emite títulos públicos, mas é uma vantagem também para o investidor. Por que é uma vantagem para o investidor? Porque antigamente você só podia investir, vou limpar a câmera aqui, parece que está meio embaçada, show de bola, acho que não mudou nada, mas está valendo. Antigamente o investidor podia investir no tesouro somente através dos fundos de investimentos, e aí tinha que pagar taxa para isso, beleza? Então o que é o Tesouro Direto? A gente pode dizer que o Tesouro Direto é uma plataforma online. Foi criada pelo Tesouro Nacional para investidores, isto é, eu, você, nós, né? Para investidores diretamente. Olha só, estou colocando em letras maiúsculas aqui. Por isso que é Tesouro Direto. Para investidores diretamente negociarem, né, títulos públicos federais.
Então, não necessariamente, se a gente fosse pegar do ponto de vista técnico, não necessariamente você compra tesouro, né? Você não vai lá no Tesouro Nacional e compra um tesouro, digamos assim, né? Mas você compra um título do tesouro. Um título é como se fosse um documento que diz, ó, que atesta, né, que você tem aquele investimento. E qual que é o site do portal do investidor? Né? Então, o acesso a essa plataforma online, né, porque eu estou falando aqui que é uma plataforma, Tesouro Direto é uma plataforma online. Então, o acesso a essa plataforma online é feita pelo portal do investidor, que é esse site aqui, www.tesourodireto.com.br. Pronto. Aí você entrando no site, você consegue acessar. Inclusive, vou mostrar para você aqui como que é o site. É esse daqui, tá? www.tesourodireto.com.br. Então é através dessa plataforma, através desse canal aqui que você acessa o portal do investidor, né? Então aqui você consegue ver várias informações, consegue fazer simulações, consegue ver quais são os preços dos títulos, né? E se você for fazer investimentos, se você já é investidor, é através desse site aqui também que você acessa o portal do investidor, clicando aqui em cima em login, né? Então eu não vou clicar aqui porque o objetivo não é entrar no meu investimento agora. O objetivo é apenas que você conheça e saiba o que é o Tesouro Direto. Gente, qual que é, como nós estamos falando, se vale a pena ou não vale a pena investir no Tesouro Direto ainda, né? Esteja o Tesouro Direto em alta, esteja o Tesouro Direto em baixa, esteja os políticos, o ministro da Economia falando que vai fazer uma coisa ou que vai fazer outra. Então, como nós estamos falando dessa característica, qual que é a maior vantagem que eu já citei para você de quando o Tesouro Direto foi criado? Então, a maior vantagem, no meu entender, então qual que é o benefício, né? Estou olhando para você como investidor, tá? Então, antigamente, eu falei para você que o pequeno investidor poderia investir, vou colocar essa frase bem pequena, tá? Em títulos públicos federais, né? Porque o Tesouro Direto, gente, ele é um título público federal, tá? E você poderia investir através dos fundos de investimentos. Então você ia lá no banco, comprava um fundo de investimento e desse fundo de investimento você pagava taxa para ter acesso ao Tesouro Direto, né? Para ter acesso ao título público federal. Deixa eu colocar uma OBS aqui para ficar claro aqui para você. Quando eu falo em títulos públicos federais, aqui para o nosso conceito, tá? É a mesma coisa que Tesouro Direto, tá? Aqui para o nosso aprendizado vai ser a mesma coisa, tá? Então o que é um título público federal, né? Pode ser um título do Tesouro Direto. Eu estou me referindo à mesma coisa aqui para ser mais didático. Beleza. Michael, eu sou um investidor? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante também. Michael, eu sou um investidor bastante conservador. Não sei se é o seu caso, mas vamos imaginar que você é um investidor conservador e num segundo momento vamos imaginar que você é um investidor mais arrojado. Gente, eu não sei se você sabe, mas quando eu começo aqui a falar, é conteúdo, tá? É para você aprender. Então por isso que a gente prepara a aula antes e começa a falar bastante aqui para que você aprenda cada vez mais. Então, dois cenários. Um investidor conservador, que é aquela pessoa que não quer arriscar muito o seu dinheiro. Será que serve para ele? Será que vale a pena? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Tesouro Direto é para quem é um investidor conservador, que é aquele cara muitas vezes que não quer perder dinheiro, né? Que tem medo de perder dinheiro, não é verdade? Eu sou um investidor conservador. Essa é uma característica minha. Eu invisto naquilo que eu entendo que eu estou investindo. Então eu invisto em Tesouro Direto, eu invisto em ações, eu invisto em fundos imobiliários, enfim, vários investimentos. Mas eu, Michael Lima, invisto naquilo que eu entendo e isso me faz um investidor conservador, tá? Mas imaginamos que você está começando aí, que você não quer arriscar muito, que você é um investidor super conservador. Será que você poderia investir no Tesouro Direto? E como educador financeiro, eu digo que sim, tá? O investidor conservador pode investir no Tesouro Direto. Aqui TD
É tesouro direto, né, gente? Deu para entender? Então, o tesouro direto é para quem é para as pessoas que são investidores conservadores? Sim, porque quando você investe no Tesouro Nacional através do Tesouro Direto, você está fazendo um dos investimentos mais seguros do país. Por que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país? Porque você está investindo no tesouro do seu país. Você, de certa forma, está investindo para as questões, né, de governo do seu país. Quer dizer, o governo arrecada esse valor, ele vai investir para pagar folha de funcionário, ele vai investir na infraestrutura. Aí o que ele vai fazer com o dinheiro, a gestão dele é outra questão. Tá? Isso não é o que nós, como investidores, temos que levar em consideração, ao menos nesse primeiro momento. O governo, ele consegue emitir moeda se for necessário para pagar as suas dívidas. Então, literalmente, a gente poderia dizer assim que o governo imprime dinheiro. Então, se você está investindo no tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. Será que o governo vai te pagar? Ora, em último caso, ele pode, digamos assim, imprimir dinheiro, porque o governo literalmente imprime dinheiro. Ele pode criar impostos, ele pode aumentar impostos. Ah, Maico, não gostei. Eu prefiro investir lá no banco. Eu vou abrir uma poupança e vou deixar meu dinheiro lá no banco. Mas você tem que entender, ser humano, que quando você investe lá no banco, quando você abre a sua caderneta de poupança que não rende nada, você está emprestando dinheiro para o banco. Michael, e se eu investir naquele outro negócio lá que você já falou, em um CDB, por exemplo? Estou emprestando dinheiro também? Sim. Se você investe numa poupança, se você investe em um CDB lá no banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Entenderam? Existe a possibilidade de o banco quebrar? Muito pequena, mas existe sim. Sim, e já aconteceu várias vezes na nossa história. Agora, o governo quebrar é algo assim considerado praticamente risco zero. Por quê? Porque justamente ele tem esse poder em mãos de emitir ou de criar dinheiro. Beleza, galera? Então, do ponto de vista da segurança, se você é um investidor conservador, a gente pode dizer que, agora vou anotar, tá? Investir no Tesouro Nacional, no caso você investe através do Tesouro Direto, né, que é aquele site que eu comentei com você, é considerado o investimento mais seguro do país. Se é seguro, então deve ser bom, né, Michael? Daí você tira as suas conclusões, né? Por que ele é o investimento mais seguro do país? Porque o governo pode, vou colocar assim, criar moeda, não é isso? Embora os bancos também criem moeda, mas tecnicamente a probabilidade de um banco quebrar, historicamente, né, e estatisticamente a probabilidade de um banco quebrar é muito maior do que o governo deixar de te pagar, tá? Então o governo pode criar moeda. Literalmente ele pode imprimir dinheiro, né? Inclusive ele faz isso através do Banco do Brasil, que coordena essa parte, e da Casa da Moeda, que faz a impressão física mesmo do dinheiro. Então ele pode imprimir dinheiro se ele precisar te pagar. E ele pode também criar e aumentar impostos. Então, por esse motivo, investir no Tesouro é considerado o investimento mais seguro que existe. Nós estamos no Brasil, então eu invisto no Tesouro do Brasil, né, no nosso Tesouro Direto aqui, normal. Tá? Só para fazer, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Se eu morasse na economia mais, digamos assim, desenvolvida, na economia mais forte do mundo, que é a economia americana. Então, eu moro nos Estados Unidos. Qual que é o investimento mais seguro se eu morasse lá nos Estados Unidos? É investir lá no Tesouro dos Estados Unidos. Tá? Então, só para fazer uma comparação assim. Agora, nós como brasileiros, e às vezes as pessoas me perguntam isso também, nós como brasileiros, investir no Tesouro dos Estados Unidos, eu entendo que não compensa porque a taxa de juros que eles vão pagar para você é muito pequenininha, tá? Diferente da taxa de juros do nosso Tesouro Direto normal aqui. Tá bom? Agora vamos imaginar um outro cenário. Então, se você é um investidor conservador, vale a pena investir no Tesouro Direto? Sim. Se você é conservador, eu disse que sim. Né? Como educador financeiro, orientei você que sim. Agora, se do outro lado, não, Michael,
Eu sou arrojado, Michael Lima, eu quero fazer dinheiro, quero ganhar dinheiro, seja lá como é que você fala, né? Fazer ou ganhar. E eu quero algo que realmente tenha uma rentabilidade muito interessante. Eu quero investir em ações, por exemplo. Será que vale a pena o Tesouro Direto para você? Então vamos lá, vamos escrever sobre isso e vou dar minha opinião. Lembrando sempre que isso daqui é só minha opinião, tá? Mais uma vez, não se trata de indicação de investimentos. Vamos fazer essa frase mais bonitinha, gente. Se eu sou, eu não sei se vai ficar mais bonitinha, mas vou mudar ela um pouquinho. Se eu sou um investidor arrojado, o que é um investidor arrojado? É aquele cara que gosta, por exemplo, de investir com maior risco, né? Por exemplo, ele gosta de investir em ações aí. Então, se eu sou um investidor arrojado, Michael Lima, eu posso investir no Tesouro Direto? Você pode, né? Agora, será que é uma vantagem para você? Eu vou responder para você que sim também. Por quê? Porque mesmo que você goste de investir em ações, e vou fazer um parênteses, eu, Michael Lima, adoro é uma palavra até forte, né? Gosto muito de investir na renda variável, tá? Gosto muito de investir em ações, tá? Mas como eu falei para você, eu invisto de acordo com o meu conhecimento e isso me torna um investidor ainda conservador e ainda com uma rentabilidade muito grande. Agora, tem aquelas pessoas que estão começando e elas querem por tudo ou nada. Sabe, aquele investidor arrojado e não quer saber de nada. Então é dessa pessoa que eu tô falando, sabe? Eu quero fazer dinheiro e assim, não tem problema se eu arriscar o meu dinheiro. Então as chances são que sim, tá? Eu entendo que sim. Mesmo que você goste de investir em ações, né, as ações aí da Bolsa de Valores, é importante alocar, isto é, alocar quer dizer investir, né? Então, mesmo que você goste de investir em ações, é importante você alocar, ou seja, você investir uma parte do capital, né? Alocar uma parte do capital significa investir uma parte do seu dinheiro em renda fixa. Olha só, muito importante isso, tá? Nunca invista tudo em renda variável. Eu não sei o que é renda variável. Por exemplo, ações, tá? Mas eu gosto muito de investir em ações. Então você pode, por exemplo, tá? Aí vai depender de cada caso. Você poderia fazer o seguinte: colocar 70% do seu capital em ações e 30%, né, na renda fixa. E aí na renda fixa a gente tem, por exemplo, o que a gente está falando aqui, que é o Tesouro Direto. Então essa que é a questão. Você não pode investir tudo em renda variável, por mais que você seja um investidor arrojado. Uma parte, esse 30%, você teria que alocar em renda fixa para sua segurança. Dito isso, quais são outras características para a gente entender se o Tesouro Direto ainda vale a pena? Lembrando mais uma vez, nós estamos falando de características técnicas para você tomar a sua decisão sobre investir ou não investir no Tesouro, tá? Meu objetivo não é falar para você investe ou não investe, é a gente falar de características técnicas e algumas opiniões. Aí quando for minha opinião eu vou falar, essa frase ou isso que eu estou escrevendo aqui trata-se de opinião aí minha, né? Opinião do Michael Lima. Gente, uma dúvida também então sobre Tesouro Direto que é muito comum. Será que vale a pena investir no Tesouro Direto para o curto prazo? Então já ouvi isso. Michael, se eu tirar o dinheiro da poupança e colocar no Tesouro, nossa, eu fiz isso ontem. E aí eu olhei na minha conta aqui hoje. Eu peguei o celular porque a gente faz tudo hoje pelo celular, né? Peguei minha conta aqui hoje, Michael. Eu vi que não está fazendo muita diferença. Os seres humanos, vamos lá. Na poupança você tem que esperar 30 dias para ter rentabilidade. Aqui no caso do Tesouro Direto, se você investiu ontem, por exemplo, a partir de hoje já tem rentabilidade. A rentabilidade ela é diária, não é igual à poupança que você tem que esperar 30 dias. Tá? Então fique muito atento a isso. Então vamos lá, outra pergunta então. Vale a pena investir no Tesouro Direto para o curto prazo? Curto prazo aqui, gente, muitas vezes vocês pensam que curto prazo é de um dia para o outro. Não é, tá? Curto prazo a gente está falando aí de um ano. Bom, e eu vou dizer para você também que sim, tá? Minha opinião técnica, então aqui é uma opinião, né? Se vale a pena investir para o Tesouro Direto no curto prazo. Minha opinião técnica é que sim, tá?
tá? E, aliás, não só para o curto prazo. Existem várias opções lá no Tesouro. Existem opções para o curto prazo, e aí curto prazo a gente pode falar em 1 ano, para o médio, né, e longo prazo. Então são várias opções no Tesouro Direto. Deixa eu colocar aqui na tela para você entender um pouquinho melhor. Ó, quando eu venho aqui no site do Tesouro Direto, eu venho em títulos, se ele me deixar aqui, preços e taxas. E aí vai aparecer uma relação aqui com vários títulos do Tesouro Direto. Olha só, Tesouro Prefixado 2024. Só estou mostrando para você as opções, tá? Esse é o primeiro. Então, quantas opções que eu tenho aqui hoje para investir? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Rolando aqui um pouquinho mais. Aí tem os tesouros IPCAs. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 opções diferentes de investimentos. E se você observar, eles têm um aninho no final, né? Por exemplo, Tesouro IPCA 2026. Tesouro IPCA 2035. Quando você bate o olho nesse ano, você tem uma ideia se esse título ele é para curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, um Tesouro IPCA, né, 2055, nossa, aí a gente pode considerar ele que ele é para longo prazo, certo? Agora, rolando aqui para cima um pouquinho, um Tesouro Selic, aí vamos bater o olho no prazo, 2024, então poderia sim ser uma opção para curto prazo, tá? Então, independe de você investir para curto, médio e longo prazo. Eu quero um valor que eu vou usar daqui a pouco, Michael. Eu vou usar, sei lá, no final do ano que vem eu vou casar, por exemplo. Existe uma opção dentro dos títulos públicos, do Tesouro Direto? Sim, existe. Michael, eu quero uma opção assim para médio prazo, para daqui a 10 anos. Existe também. Michael, eu quero para longo prazo, para daqui a 20 anos. Então sim, tá? Tanto curto, como médio, como longo prazo. Então essa dúvida está desenhada aí para você. Agora, uma grande questão é o seguinte: será que eu posso perder dinheiro no Tesouro Direto? E aí eu falei para você que o Tesouro Direto é muito seguro, que o governo emite dinheiro, né, se ele precisar te pagar, e que é muito, mas muito difícil de você não ser pago desse seu empréstimo, porque quando você faz esse investimento em títulos públicos, você faz um empréstimo. Na verdade, você empresta para o governo. Mesma coisa quando você faz um investimento lá no banco, você empresta para o banco. Tá? Então não tem como você fugir de você emprestar o seu dinheiro em troca de juros. Então qual que é o risco que eu acho que você tem em perder dinheiro no Tesouro Direto? O risco que você tem de perder dinheiro é se você não souber o momento correto de sacar. Exatamente. Então pode perder dinheiro? Sim, pode perder dinheiro. O meu objetivo aqui não é só falar de coisas boas, é falar de características, né? Então qual que seria um caso que eu perco dinheiro? Se você não souber investir, então você tem que saber investir, tá? É simples, é fácil, mas o problema é o seguinte: se você sacar no momento errado, vou colocar com letras maiúsculas, tá? Sacar no momento errado. Esse é o maior risco de você perder dinheiro. E aí, se você é iniciante, de repente você está começando, viram lá no site do Tesouro que eu mostrei para vocês que tem várias opções? Tem lá Tesouro Selic, tem Tesouro Prefixado, tem Tesouro IPCA. Então, se você está começando e vai comprar o seu primeiro título do Tesouro, para que você não incorra nesse risco aqui de perder dinheiro por sacar no momento errado, dentre as opções que você vai ter o menor risco é investindo no Tesouro Selic, tá? Porque o Tesouro Selic é o que tem a menor marcação a mercado. Se você investe no Tesouro IPCA, e não tem problema nenhum, tá? Eu tenho Tesouro IPCA, mas eu estou falando aqui para investidor iniciante. Ou se você investe em um Tesouro pré-fixado, esses dois caras aqui eles sofrem com a marcação a mercado. E aí, se você saca antes do momento correto de você sacar, sim, você perde dinheiro. Tá? Então, se você está começando e nunca investiu, eu sugiro de repente, você pode fazer o seguinte também: comprar um título do Tesouro Selic.
Você vai precisar... Lembrando que não é recomendação isso daqui, tá? É só educativo aí para você aprender. Você vai precisar aí de mais ou menos uns R$110 e comprar um título aí também do Tesouro IPCA. Michael, quanto que eu preciso? Ah, você vai precisar mais ou menos de uns R$50. Tá? Então com R$160 você consegue fazer esses dois investimentos. Tá, gente? Sempre deixando claro que não é recomendação. Gente, tenho várias outras dúvidas e agora eu vou começar a conversar aqui um pouquinho com você. Uma dúvida que também é extremamente comum entre os investidores é: Michael, e se eu investir esse valor? Por exemplo, você me deu um exemplo aqui, aí eu posso investir R$160 em 2 títulos. Quando que eu posso sacar esse dinheiro? Eu posso sacar só lá no vencimento? E a questão é a seguinte: sim, existe uma data de vencimento, mas você pode sacar antes. Tá? O Tesouro Direto ele tem liquidez diária, então diariamente você pode solicitar o resgate do seu título, tá bom? Inclusive está em transição, dependendo do horário. Se você solicitar o resgate, o valor vai ficar disponível no mesmo dia. Mas no momento que você tem que entender o seguinte: se você solicita o resgate hoje, no próximo dia útil seguinte o dinheiro já está disponível para você. Tá? Então o valor não fica retido até a data de vencimento. Lembrando que você tem que entender aquele esqueminha ali da marcação a mercado. Tá? E a minha sugestão é fazendo um pequeno investimento em Tesouro Selic e Tesouro IPCA para você entender a diferença. Marcação a mercado, gente, que eu estou falando aqui, significa as variações, tá? Significa as variações do valor do seu investimento entre a data do investimento e a data de vencimento. Gente, muito conteúdo, mas eu não posso deixar de falar para você sobre rentabilidade. Será que faz diferença no final das contas? Porque o que o investidor quer saber é se esse negócio é rentável ou não. Não é verdade? Então tem diferença de eu investir no Tesouro Direto ou na poupança? Vamos fazer as contas. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para você uma página que é da Calculadora do Cidadão. Para quem está aqui no YouTube e no Facebook, tá? Calculadora do Cidadão. E esses cálculos aqui você consegue fazer também, tá? É só fazer exatamente da forma que eu estou fazendo aqui com você. Então aqui eu vou em aplicação com depósitos regulares. E vamos imaginar, o que eu vou fazer aqui para você é o seguinte: a gente vai fazer um cálculo para verificar um valor depositado na poupança, qual que é a rentabilidade, e um valor depositado no Tesouro Direto, qual que é a rentabilidade. Então a gente vai fazer essa comparação através da Calculadora do Cidadão. Então vamos imaginar que eu vou guardar um valor por 120 meses, que são 10 anos. E eu vou guardar esse valor na poupança. A poupança rende hoje 0,24%. Né? Bem pouquinho. Hoje 0,24%. Hoje no dia 27/7/2021. Esse vídeo, se ficar posterior, a poupança ela tem valores variados. Tá? Porque vai depender sempre da taxa Selic. Vamos imaginar, gente, que você vai depositar R$1.000 por mês. Vai, R$1.000 por mês. Então se eu depositar na poupança R$1.000 por mês, com a taxa de hoje, com a mínima rentabilidade de hoje, por 120 meses, que seria 10 anos, pode até ser um período menor aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo. Quanto que eu vou ter no final? R$139 mil. Legal, bacana. Agora, se essa minha taxa de juros for uma taxa de juros de Tesouro Direto, né? Então vamos imaginar aí que ele vai render 7 a 8% ao ano. Isso vai dar aproximadamente, deixa eu fazer a conta aqui, gente, 0,62, tá? 0,63 na verdade. Vou colocar 0,62. Então aqui eu estou colocando já a rentabilidade de Tesouro Direto. Pode dar até mais do que isso ou menos, tá? Aí vai depender de qual título que você vai investir. Então ao invés de poupança, Tesouro Direto. Quanto que eu vou ter no final? O mesmo prazo, tá, pessoal? 120 meses e R$1.000 por mês. Na poupança, 139 mil. No Tesouro, 178 mil reais. Gente, isso é uma diferença muito, mas muito grande. Você viu a diferença? 3, 4, 5, 6, 7, quase 40 mil reais de diferença. E 40 mil reais, eu não sei para você, mas dá para comprar um carrinho já, né? Já dá para comprar um carro. Beleza?
Gente, essas foram as características, as principais características para você investir em tesouro direto. A decisão quem vai tomar é você. Se ficou muita coisa, muita informação, aproveita para rever o vídeo enquanto ele está no ar. Você pode printar aquelas informações que eu anoto ali para você, tá? Ou você pode pegar uma canetinha, ó, e anotar também. E lembre que quando você vai investir no tesouro, existe uma taxa que é a taxa da B3, tá? A taxa da Bolsa de Valores, que é uma taxinha de 0,25% ao ano. Tá? Vou marcar aqui, taxa B3, 0,25% ao ano. E essa taxinha, gente, ela é cobrada 2 vezes por ano. Né? Ela é cobrada 2 vezes por ano, sempre nos meses de janeiro ou também no mês de julho. Ou também ela é cobrada quando você faz o resgate do título. Eu sei que são muitas informações, mas eu quis trazer esse conteúdo bem completo para você, tá? Então tem essa taxinha de 0,25% ao ano, que é uma taxa que é cobrada pela B3. Você não precisa fazer nada, tá? É tudo automatizado. Você precisa, digamos assim, acompanhar o seu extrato. Não é isso que a gente chama lá no banco? Acompanhar a sua movimentação. Então, se você tem o valor investido, basta que no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de janeiro e primeiro dia útil de julho, você deixa o valor na conta corrente, que vai ser cobrada automaticamente essa pequena taxinha. Tá? Eu considero uma taxa pequena. Até tinha que cair mais, já caiu um pouco, mas poderia cair mais. Tá? E aí tem o pulo do gato, como sempre. O que é o pulo do gato? É uma dica, é uma vantagem para você, investidor. Se você investir no Tesouro Selic, o Tesouro Selic tem isenção dessa taxa de custódia da B3, essa taxinha de 0,25% ao ano, tem isenção para investimentos de até R$10.000. Então, a partir do dia 1º de agosto de 2020, quem investe até R$10.000 no Tesouro Selic não precisa pagar essa taxa de custódia. E de tudo que eu falei hoje, se você fosse perguntar para mim, 2 coisas. Uma, o Michael Lima investe em Tesouro Direto? Sim, o Michael investe em Tesouro Direto. E eu acho que é uma das formas de um investidor iniciante entrar no mercado financeiro com um risco muito menor, com um risco muito pequeno. E uma outra coisa também, qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo para você investir no Tesouro Direto? O valor mínimo é R$30. Então, a partir de 30, 35, 40 reais, você já tem algumas opções ali no Tesouro. Só que é interessante que tem um valor máximo. Então, vamos imaginar que você ganhou na Mega Sena. É muito difícil de ganhar na Mega Sena, não perca tempo com isso, mas é só para contextualizar. Michael, eu ganhei 30 milhões de reais na Mega Sena. Eu posso investir esse dinheiro no Tesouro Direto? E é interessante porque tem um limite. Você pode investir até R$1 milhão por mês. Então olha só que interessante, tem o valor mínimo, que é R$30, mas tem também o valor máximo, que é R$1 milhão. E aí vamos imaginar que você está lá com seus 30 milhões, na maioria das vezes na poupança, porque você vai lá na caixa para receber o teu dinheirinho lá da Mega Sena, né? Então você está lá com seus 30 milhões, e aí todo mês você coloca R$1 milhão durante... sei lá, 20 meses, por exemplo, para fechar 20 milhões de reais no Tesouro Direto. E quando eu for resgatar, Michael, como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar sacar 1 milhão cada vez? Não, aí no resgate não tem esse limite. Tá? Então, mais uma informaçãozinha técnica. Valor mínimo R$30 por mês, valor máximo R$1 milhão, embora não seja uma realidade, mas enfim, né? Vai que acontece alguma coisa na sua vida, enfim. Só que isso é para o investimento. Mínimo 30, máximo 1 milhão. Já no resgate, não existe um limite. Eu quero resgatar 5 milhões aqui, que eu estou precisando comprar uma aeronave. Estou imaginando, pensando grande aqui. Porque, como diz o Paulo,
Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande. Ah, eu quero sacar 5 milhões de reais. Não tem problema, tá? Não existe esse limite para resgate. Gente, foi um vídeo com um monte de informação. Se ficou alguma dúvida, você pode me acionar aqui nos comentários. E o objetivo é que realmente você consiga tomar a decisão de investir em Tesouro Direto ou de não investir no Tesouro Direto com todo esse conhecimento técnico que eu passei aqui para você. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.